Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você teria coragem de escolher a verdade, mesmo que ela te destruísse. A sala dos alunos ficava no 4º andar da ala sul, oculta por um arco de pedra escurecida pelo tempo, decorado por uma pintura encantada de uma coruja empoleirada, de olhos semicerrados e plumagem que se agitava sutilmente como se respirasse. A entrada só se revelava a quem ousasse murmurar um palavrão, um feitiço antigo e curioso para garantir que apenas os verdadeiramente desesperados ou íntimos da escola ali entrassem. Por dentro, era um reduto acolhedor, esparramado por sofás gastos, poltronas fundas, mesas tomadas por livros antigos, tabuleiros de duelo, cartas encantadas e o cheiro eterno de chá adormecido nas xícaras. Jonas já estava lá, arquejando, a camisa colada ao peito suado e os cabelos grudados na testa. "Eu avisei", exclamou, tombando dramaticamente sobre um sofá como se houvesse acabado de escapar de uma execução. "Eu sempre disse que confiar em passagens secretas era burrice. Eu sou engraçado demais para morrer. O que vocês viram? Era grande. Tinha presas. Era a Ártemis, depois do beijo, tomada de culpa e fúria divina. Elian permanecia de pé, os ombros rígidos, o olhar fixo em nada. A luz bruxuleante das velas o fazia parecer mais pálido que o normal. "Não sei o que era", murmurou. "Mas senti que me via por dentro. Como se soubesse tudo sobre mim. Como se já me tivesse devorado antes." Calista se acomodou no tapete, ainda abraçada ao diário. O rosto estava corado, as bochechas manchadas de adrenalina e os olhos, afiados como vidro quebrado. Havia algo nela, algo que ganhava vida nos momentos de perigo, que tornava seu silêncio mais eloquente do que gritos. Se ele foi dividido em 7 fragmentos, começou, a voz baixa e firme. "Precisamos descobrir onde os heróis esconderam cada parte. Se alguém está tentando reunir as peças de Samael, temos que impedi-los. A qualquer custo." "Você fala isso como se a gente tivesse prática em caçar pedaços de entidades demoníacas", retrucou Jonas, a voz oscilando entre o sarcasmo e o medo. "Eu mal consigo escolher entre torta de maçã e biscoito de mandrágora no almoço." Elian sorriu, brevemente, aquele tipo de sorriso que parece mais um reflexo nervoso do que um real alívio. Mas o sorriso morreu antes de alcançar os olhos. Ele parou. O mundo pareceu parar com ele. Os ombros se tensionaram. A pele empalideceu. O olhar se perdeu em algum lugar para além da sala, como se fosse puxado por um fio invisível. "Elian?" chamou Calista, baixinho. Ele ergueu a cabeça com um sobressalto, como se tivesse emergido debaixo d'água. O rosto estava lívido. "Estou vendo", sussurrou, mas sua voz soava distante, como eco através de uma caverna profunda. E então ele não estava mais ali. Elian via a floresta de Pilgror, envolta em bruma, cinzenta e gélida. O silêncio era quase absoluto, cortado apenas por risos, risos de garotas, vivas e despreocupadas, em meio às ruínas cobertas de neve de um antigo chalé de pedra. As colunas desmoronadas desenhavam arcos partidos, testemunhas de um tempo esquecido. Eram alunas. Ele as reconhecia, do clube de quadrátlon. Vestiam regatas úmidas e shorts esportivos, os corpos envoltos por uma névoa quente de suor evaporando no ar gélido. Mas Elian não as via com os próprios olhos. Ele era a coisa que as observava. As garras, não suas, mas suas, riscaram o tronco de uma árvore com um som seco, como unha em ossos. Eram negras e curvas, feitas de sombra condensada em carne. A criatura espreitava entre as sombras, sem respirar, sem piscar. Uma fome vibrava sob a pele, uma fome antiga, visceral. Um rugido, abafado, surgiu das profundezas do peito monstruoso. Um rosnar subterrâneo, carregado de promessa. De sangue. Quando Elian voltou, estava de joelhos no carpete da sala, os pulmões arfando como se tivessem sido comprimidos por horas. O suor escorria em fios gelados por sua têmpora. Jonas ainda falava,
inconsciente da mudança que ocorrerá. E depois do beijo da Artemis, você basicamente virou uma figura pública, sabe? Isso te coloca na classe beija-autoridade. É tipo a elite dos beijos mágicos. Jonas, cala a boca, disse Calista, com firmeza súbita. Elian agora escondia o rosto nas mãos. O corpo tremia, não de frio, mas como se lutasse contra algo que ameaçava irromper de dentro para fora. Calista se aproximou, instintivamente. E então viu. Elian sussurrou. Do canto do olho direito dele escorria sangue. Fino, escuro. A cicatriz que cruzava sua sobrancelha pulsava, como se respirasse. Como se outra coisa pulsasse sob sua pele. Ele gritou. Um grito que não era dele. Era um rugido. Antigo. Brutal. Cheio de raiva e memória. O som atravessou os vitrais da sala como uma lâmina de trovão. As almofadas vibraram. Os livros caíram das prateleiras. E então, Elian agarrou o braço de Jonas. A força em seus dedos era monstruosa. Quase quebrou o osso. Ao leste da floresta, perto do lago, no antigo chalé, vá. Agora! Gritou, mas sua voz soava distorcida, grave demais. Como se outra boca falasse através da dele. Jonas empalideceu. O pânico o arrancou da inércia. Como um raio, saiu correndo. Derrubou uma mesa, pisoteou um tabuleiro de xadrez encantado, ignorou uma carta falante que gritou ei, ao ser esmagada, e desapareceu corredor afora. Calista permaneceu, ajoelhada, segurando Elian, recitando feitiços de estabilização sob o fôlego, pressionando um lenço de linho bordado contra o olho dele, mantendo-o no chão, na realidade, longe da escuridão que o puxava para baixo. Ele murmurava algo, um sussurro em língua esquecida, entrecortado, reptiliano. Algo se movia nas sombras. Não fora apenas uma visão. Algo havia acordado. E agora, estava com fome. Horas depois, o céu já se perderá entre véus de neve e sombras. Calista e Safira haviam levado Elian para casa, ou o mais próximo disso que conseguiram. O garoto permanecia imóvel, afundado na poltrona junto à janela de seu quarto. A luz pálida da tarde morria lentamente atrás dos vitrais, lançando reflexos distorcidos no chão de madeira encerada. Lá fora, o jardim interno se estendia como um relicário esquecido. As estátuas de mármore, corroídas pelo tempo e cobertas de musgo, pareciam curvar-se em súplica, ou medo. A neve caía lenta e sutil, como se o mundo estivesse suspenso entre o agora e o nunca mais. Calista estava sentada na beirada da cama, com o diário dos heróis fechado sobre as pernas. Não ousava abri-lo. Aquele livro parecia respirar sozinho, como se o próprio silêncio carregasse lembranças demais. Safira ocupava uma das poltronas próximas à lareira. Tinha uma manta sobre os ombros e um tablete de chocolate esquecido entre os dedos. O rosto, normalmente corado, estava lívido, e os olhos fixos em Elian, como se temesse que ele simplesmente se apagasse. Foi então que a porta rangeu. Não como uma porta qualquer, mas com um som vagaroso, arranhado, quase ritualístico. Como se a própria madeira se arrependesse de ter permitido a entrada. Todos se viraram. Até o fogo pareceu murchar um pouco. Jonas entrou. E algo nele estava errado. As roupas, encharcadas de neve e manchadas de barro, grudavam no corpo como uma segunda pele doentia. Os cabelos, colados à testa pelo suor gelado, pingavam discretamente no assoalho. Mas foram os olhos que fizeram Calista se erguer num sobressalto. Não havia sarcasmo neles. Nem zombaria, nem humor. Apenas um vazio acinzentado que parecia ter visto algo que não pertencia a este mundo. Jonas, a voz de Calista saiu mais fraca do que ela gostaria. O que aconteceu? Ele fechou a porta com uma lentidão medida, como quem tem medo de despertar alguma coisa que ainda escuta. Eu encontrei o diretor, murmurou. A voz parecia vir de muito longe, como se ele falasse por dentro de um túnel de névoa. Ele reuniu alguns professores. E me levou com eles. Até o lugar onde Elian disse. Elian se virou devagar. Seu rosto estava pálido, mas os olhos, pela primeira vez em horas, pareciam vivos. Atentos. Jonas continuou, quase sem fôlego. Encontramos as garotas. Estavam vivas, mas machucadas. Com aquelas mesmas marcas que a Safira teve. Elas choravam, tremiam. Diziam que a coisa apareceu. Mas que algo a fez parar. Ele engoliu em seco, os ombros encolhendo. E então, se desfez. Em sangue. Como se tivesse sido apenas uma casca. Uma armadilha.
Safira apertou os braços ao redor do próprio corpo, como se quisesse segurar alguma parte dela que ameaçava despedaçar. O lugar, Jonas passou a mão pelo rosto, sujando a pele com os próprios dedos tremúlos. Era errado. Não estava silencioso. Era como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Como se tudo estivesse esperando. A terra pulsava sob nossos pés. Como um coração. Mas não era humano. Elian fechou os olhos por um instante. Jonas respirou fundo, quase como quem se afoga. E então, o diretor desapareceu. Assim, do nada. Sumiu no ar, ele virou-se lentamente para Elian. Não sou o mais esperto aqui, mas acho que ele percebeu. Aquilo era uma distração. Uma isca. O silêncio que caiu sobre o quarto foi espesso, sufocante. Não havia mais palavras. Só a respiração contida de 4 pessoas que sabiam, sem dizer, que estavam mergulhados em algo muito maior do que podiam compreender. Calista escorregou de volta para a cama, o corpo cedendo. O diário dos heróis caiu do seu colo com um baque surdo, pesado como uma sentença. O som ecoou como uma batida de tambor fúnebre. Do lado de fora, a neve continuava a cair. Mas agora, ela parecia observar. A lareira estalava discretamente, mas nem o calor das chamas parecia capaz de afastar o frio que escorria pelas paredes. Jonas não disse mais nada. Apenas olhou para Elian como se esperasse algo, talvez uma resposta, talvez um comando, ou, quem sabe, uma confissão. Mas Elian não tinha nada para oferecer além de silêncio. Por dentro, era como se o mundo estivesse girando depressa demais, e ele estivesse preso, imóvel, no centro do caos. Então, a dor veio. Súbita. Cortante. Como se alguém tivesse enfiado uma lâmina em sua nuca e a arrastado por dentro da cabeça. Ele não gritou, mas caiu da poltrona como uma marionete sem fios. Calista e Safira se lançaram sobre ele ao mesmo tempo. Elian! Gritou Calista, segurando o rosto dele. Ei, Elian, olha para mim. Mas os olhos dele estavam vítreos. A pupila dilatada. A respiração curta. Suor brotava de sua testa como orvalho febril. E então, ele viu. Estava numa floresta. Mas não uma floresta comum. As árvores eram torres retorcidas de madeira negra. Os galhos se entrelaçavam como costelas, formando uma abóbada sufocante. A luz era esverdeada e enferma, como se fosse filtrada por vidro sujo. E havia sangue, escorrendo pelas raízes, pulsando no chão. Vivendo. Ao centro, um altar de pedra esculpida com runas antigas. Sobre ele, uma criatura se arrastava. Tinha o corpo de um lobo, mas os membros longos demais e a pele cheia de olhos que piscavam de forma errática. Aquilo cheirava à morte. À podridão. Ao redor do altar, figuras encapuzadas murmuravam em uníssono. Os mantos eram escuros, tingidos de um tom roxo profundo que parecia beber a pouca luz ao redor. Cada um deles usava uma máscara, feita de ossos e cinzas. Seus sussurros eram uma língua morta, algo que o próprio ar parecia rejeitar. A semente acordou. A carne aguarda. Um deles se virou, olhos como carvões acesos por dentro, e falou diretamente com ele. Meu mestre está perto. Muito mais do que você imagina. Porque você é parte dele. Elian tentou gritar, correr, mas as raízes se ergueram, agarrando seus tornozelos. E então, ele viu o próprio rosto, refletido em uma poça de sangue. Só que não era o seu rosto. Era uma versão distorcida, com os olhos completamente negros e um sorriso doente e cruel. Elian arfou e se sentou de supetão, como quem escapa de um afogamento. As meninas recuaram instintivamente. O quarto inteiro parecia menor, abafado. A sombra de algo invisível ainda pairava no ar. Jonas havia dado um passo atrás. O medo era nítido em seu rosto. O que foi isso? Sussurrou Safira, ainda ajoelhada. Elian passava a mão trêmula pelo rosto. Seus dedos estavam gelados. Na palma, uma pequena marca avermelhada havia surgido. Um símbolo. Um círculo incompleto atravessado por uma linha vertical. Como uma cicatriz, que não estava lá antes. Eu vi algo. Murmurou, ainda com a voz arranhada. Uma floresta, um altar, havia pessoas, ou coisas, e uma criatura. Me chamaram de semente. Jonas olhou para os demais, o rosto pálido como papel. Semente. Calista se levantou devagar, o olhar fixo na marca na mão de Elian. A lareira se apagou com um estalo. A escuridão caiu de súbito. E, do lado de fora, nas profundezas do jardim coberto pela neve, as estátuas pareciam agora
olhar para o quarto. Como se soubessem. Localização desconhecida, nas profundezas do Vale Nebuloso. O lugar era frio, escuro e vivo. Não vivo como um ser, mas como uma ruína que sussurrava. Um lugar que não esquecia. A antiga câmara abandonada, oculta sob camadas de terra enfeitiçada, pulsava com uma energia densa, ancestral. As paredes eram cobertas por inscrições esquecidas, marcas que pareciam sangrar a luz azul das tochas mágicas que tremeluziam sozinhas. No centro, uma mesa de pedra. Sentado nela, com os dedos entrelaçados e os olhos escondidos sob o capuz, estava o mestre. Poucos o conheciam pelo nome, menos ainda ousavam pronunciá-lo. Dizia-se que ele fora um professor de Babylon, outros, que era um sobrevivente de uma era anterior ao primeiro pacto mágico. Atrás dele, 7 arcos negros. Vazios. Rachados. Guardiões do nada. Um homem ajoelhava-se à sua frente. A cabeça baixa. O corpo coberto por um manto acinzentado, sem insígnias. Eles são alunos de Babylon, senhor, disse o homem com a voz abafada. Alunos de Sullivan, um dos 3 heróis? A voz do mestre era baixa, grave e cortante como vidro quebrado. Eles não parecem ser tão impressionantes assim. Estudantes do primeiro ano. Sem supervisores fortes. Você foi percebido? Jamais. Nem quando estive a poucos metros. Respondeu o homem com uma nota de orgulho. Minhas técnicas de ocultamento são infalíveis. O mestre ergueu levemente o queixo, o suficiente para revelar uma linha de mandíbula marcada e olhos vazios, como 2 buracos negros girando lentamente. Havia algo em seu olhar que fazia o mundo à sua volta parecer mais frágil. Era de se esperar. Alunos. Eles ainda acreditam que estão em um jogo. Atrás deles, encostado na parede como uma sombra inquieta, Rafael, um jovem mago de expressão feroz e cabelos brancos como neve, espreitava. Seus olhos cintilavam com impaciência. Mesmo assim, senhor, por que tantos professores foram enviados para algo tão banal? Babylon está vulnerável. Os desaparecimentos fizeram o diretor Sullivan recuar. Ele sente o peso da história voltando para assombrá-lo. O mestre se ergueu, lentamente. A luz azul dançou sobre as fendas do chão, revelando inscrições antigas. Samael dorme, mas sonha com o retorno. Achei que encontraríamos o pedaço mais rápido. Continuou Rafael. Fomos complacentes demais. Samael não é um espírito qualquer, disse o mestre, agora andando em círculo ao redor dos arcos negros. Ele foi um dos mais poderosos seres do mundo oculto. Um primordial. Um deus entre monstros. O selo sobre seu corpo não foi feito por covardes. Foi feito por mártires. Por sangue. Por renúncia. E o corpo foi dividido. 7 fragmentos. Sussurrou Rafael. 7 recipientes. Cada um tão poderoso que poderia destruir metade de uma cidade mágica com um estalar de dedos. Completou o mestre. E ainda assim, se reunidos, eles reconstituem a vontade de Samael. A essência, a consciência e a fome. O homem ajoelhado ergueu os olhos, ainda cauteloso. Devemos atacar Babylon? Ou matar os alunos enquanto estão vulneráveis? O mestre parou. Silêncio absoluto. Então respondeu. Matar alunos é fácil. Mas encarar um arquimago, mesmo velho, ainda é perigoso. E prematuro. Eles podem descobrir os pedaços, senhor. Insistiu Rafael. Estão investigando. Já encontraram vestígios. Sim. E isso é útil. O mestre sorriu, frio. Eles são uma isca. Quanto mais próximos chegarem, mais revelam os caminhos que nós ainda não tocamos. Quando chegarem ao fim, nós os tomaremos. E os mataremos. E se falharmos? Perguntou o homem de joelhos. Você teme a falha? Perguntou o mestre, aproximando-se. O homem hesitou. Não, senhor. Só. Temo o que vem com ela. O mestre ergueu a mão. E, num instante, as sombras ao redor do homem se ergueram como serpentes, envolvendo seu corpo. Ele gritou. Mas foi em silêncio. A pele se tornou cinza. A boca selada. O corpo caiu, seco, como pó. O mestre virou-se para Rafael. Aprenda com o erro dele. E fique atento aos 4, eles não sabem ainda, mas já estão marcados. Um deles tem o sangue certo. E a cicatriz certa. Rafael sorriu, maligno. Elian. O mestre não respondeu. Apenas voltou a encarar os arcos vazios. Logo, a vigília acaba. E a verdadeira noite começa. E então, as tochas se apagaram.
e o silêncio se encheu de expectativa. E assim, termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Conta pra gente nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não esqueça de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, cuidado com as sombras.